Olá, muito bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia você de qualquer lugar do mundo que esteja nos acompanhando. São pontualmente não, né? Já passou já o pontualmente, faz tempo, né, Reginaldo? São 11 horas e 13 minutos em Olímpia. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Kleber Luiz e agradeço pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência, você que estava com a gente aí curtindo a melhor programação musical do seu rádio. Seja muito bem-vindo e, claro, você que agora se liga com a gente pelas redes sociais também para se informar, para ficar sabendo tudo que está acontecendo aqui em Olímpia, na nossa região, no Brasil e no mundo. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela companhia e, claro, já convido você que de repente estava passeando aí pela linha do tempo, se deparou com o nosso jornal, quer receber a notificação toda vez que a gente entrar ao vivo, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber a notificação, você do YouTube, você do Instagram, você do Facebook. Agradeço mais uma vez a todos vocês e, claro, se você ainda não curtiu nossas páginas, curta para você ficar por dentro de tudo que a gente vai falar aqui ao longo desse Jornal Regional. 11 horas e 14 minutos, já vamos começar com os destaques de hoje, para a gente não perder tempo. O programa está assim, ó, recheado de informações como sempre. A gente já adiantou ontem, hoje a gente vai detalhar a volta às aulas em todo o estado de São Paulo. Prefeituras da região ainda não emitiram nenhum comunicado oficial, porque as aulas para as escolas estaduais vão voltar com obrigatoriedade da presença a partir da próxima semana, escolas particulares também. As prefeituras de cidades que possuam um Conselho Municipal de Educação, como é o caso aqui de Olímpia, essas cidades elas poderão traçar estratégias próprias, já que aquelas pequenas que não têm um conselho de educação, elas vão seguir todas as regras, tintim por tintim, do governo do estado. Você pergunta, Kleber, mas quais são essas regras? Como vai funcionar? Como eu já adiantei ontem, em coletiva de imprensa que ocorreria à tarde, a gente já deu uma pincelada no assunto no Jornal Regional de ontem, mas aí no começo da tarde foi feita a coletiva de imprensa pelo governo do estado e lá sim eles passaram todas as regras, todos os detalhes, como vai funcionar, se vai ter alguma exceção, quais alunos terão que voltar, quais ainda poderão permanecer em atividade remota, e daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações com o secretário Rocieli Soares, secretário de Educação do estado de São Paulo, aqui no nosso Jornal Regional. Vamos falar também que com as chuvas do fim de semana, as notícias estão melhorando, né? O SEMAI lá em Rio Preto já anunciou que vai começar a reduzir o período de racionamento de água. Rio Preto está sofrendo bastante com desabastecimento, então lá em Rio Preto já tem dias contados aí, podemos dizer assim, o racionamento de água, né? Se continuar chovendo, embora a média de chuva lá em Rio Preto para outubro ainda está abaixo da média, mas o vertedouro da represa voltou a verter, a situação está ficando menos complicada segundo a prefeitura, segundo o SEMAI lá de Rio Preto, então por isso eles já estão planejando o fim do racionamento que deve ocorrer em breve, já tem pelo menos a redução do período que os moradores vão ficar sem água lá em Rio Preto. A gente vai falar também sobre o feriado. Lembra aquele feriado de 24 de junho, que era feriado, mas não foi feriado, porque a prefeitura suspendeu para não gerar aglomerações? Lembra disso? Então, já temos data marcada para esse feriado e vai ser um feriadão aqui em Olímpia, hein, Reginaldo Henrique? Dá uma olhada aí para mim no calendário. Eu acho que vai ser numa segunda-feira, porque dia 2 de novembro é feriado também de finados, né? Dia 1º de novembro vai ser feriado aqui em Olímpia também, não é ponto facultativo. Feriado municipal. Vai ser numa segunda? Vai ser na segunda. Então, olha só, sábado, domingo, segunda e terça. Um feriadão para ninguém botar defeito. A prefeitura suspendeu o feriado, disse que depois ia definir uma data, definiu então, vai ser dia 1º de novembro e pela primeira vez na história, o Dia dos Homens será um feriado, Reginaldo. Em homenagem a nós, Dia de Todos os Santos. E aí vai ser feriado. Tá vendo? Que coisa? Então, mas brincadeiras à parte, então o dia de São João Batista, claro, permanece 24 de junho, por quê? Porque é uma data da Igreja Católica, só que o feriado foi transferido agora então para o dia 1º de novembro. Lembrando que é feriado, não é ponto facultativo. Quando é ponto facultativo, repartições públicas param, mas a iniciativa privada continua trabalhando. Agora não, vai ser feriado, então praticamente todo mundo, só os essenciais que não param mesmo no feriado, eles vão parar no dia 1º, exceto o Reginaldo Henrique, porque o Jornal Regional já é considerado essencial. Tava vendo? Volta, vem pro telão, Reginaldo. Eu vi que você estava comemorando, você estava feliz. Cadê? Deixa o povo ver essa cena que eu estava vendo aqui no meu preview. Cadê a comemoração? Cadê?
Então, dia 1º de novembro é feriado, Reginaldo. Vai emendar com o dia 2. Que beleza! Mas você tá de plantão. Eu? Tá. Acabei de anunciar isso. Registre-se e publique-se. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Os dois? 1 e 2? Não, você vai só no dia 1. Dia 2 eu vou deixar você ficar em casa. Ah, que bom. É dia de finados, deixar você comemorar. 11 e 18 agora em Olímpia. Que maldade! Entendeu a referência, né? Bom, 11 e 18 em Olímpia. Esse programa era para ser um programa sério. Era pra ser. Mas tá falhando todo dia nessa missão. Ó, tem o feriado, tem volta às aulas. Essas são as principais notícias. Volta aqui pro telão então, Reginaldo. Aqui, já volta aqui. Corri. Já vamos pro Facebook. Vi que hoje o povo tá meio capenga aí, né? Hoje tá devagar, hein? Sabe que é porque eu tô rouco, não tô falando direito? Você não tá chamando atenção. Acho que o pessoal não tá gostando. Gente, fui tomar um chazinho pra gripe, pra resfriado, parece que piorou. Já tava ruim, falaram que ia ficar bom, mas aí agora parece que piorou. Lembra aquele vídeo? Tá assim o negócio. Tá indo bem, hein? Vai. Chazinho. Conte-se pra gente. Tem um aí, chá conte-se. bom pra melhorar, o chá da avó. Chá da avó? É, Você sabe a receita? Depois Sei. você passa pra nós aí. vou pensar. Por favor. O Antônio Aparecido Prates da Silva. Bom dia, meu amigo Cleber Luiz. Antônio, bom dia. Bom trabalho, abração. Feliz dia. Ó, sobre o furto de energia elétrica do sítio, ele tem que colocar câmeras no sítio para pegar os bandidos na próxima vez. Os dias que são ousados vão levar a câmera embora. Mesmo porque se eles cortar a energia ali, já A câmera já, né? Acho que tem que colocar na bateria as câmeras. colocar um no break. Eles levam no break também. Ele né? leva no break. Não, A bateria do no break é cara. É caro, então. José Vicensoto, bom dia. Bom dia, José. Cleide Rosa Luca, bom Ô. dia, Kleber. Cleide, bom dia. Diva Pereira Silva, bom dia a todos. Bom dia. Aparecida Demite, bom dia, meninos. Bom dia, Aparecida. Maria Helena Gibelli, bom dia, Kleber. Parabéns pelo Dia dos Homens Santos. Olha, valeu, obrigado pela... Marleide Barbosa, é parente? Quem? A Gibelli? Não. Ah, não? Então não te conhece direito. É das duas, uma, ou é parente que né? Ou não te conhece direito. Cadê aquela luzinha assim? Ó? Como que chama Auréola. mesmo? A auréola, né? É. Cadê? Tinha que ter um efeito pra isso aqui. Vou Vamos providenciar. contratar um departamento pra colocar efeito Isso. aqui. Vai. Vai Quem ficar mais? bonito, hein? Santo. Santo do Pauoco tinha. O Cleber Luiz vai ser canonizado. Vamos Quem seguir, mais? vai. Quem mais tá lendo? Marleide Barbosa Cardoso, bom dia. Bom dia. Vera Coelho Lima, bom dia, meninos. Bom dia. Eide Vieira, bom dia, querido Kleber e Reginaldo, beijos. Beijos. Bom dia. Você tá santo hoje, hein? Você viu que coisa? 11 horas e 21 minutos, mas meu amigo, olha aqui, olha. Eu sou um cara pra casar, entendeu? Sei. Só não posso afirmar. Eu não vou dizer que eu sou santo, senão é uma blasfêmia, né? Mas Segundo informações assim que eu obtive de algumas pessoas ligadas ao departamento criativo, não é tão pra casar assim. ainda bem, eu também não quero. Bom, 11 horas e 21 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Regional para você nos 1490 da Difusora e pelas nossas redes sociais, 11 horas e 22 minutos. Olha o tempo que nós gastamos aqui. Meu Deus do céu, viu? Bom, coloque aqui pra gente a previsão do tempo rapidinho, porque, né, vamos saber se vai chover, será que vai dar praia, vamos pra Gandaia, cadê aqui, ó? Isso porque eu sou pra casar, hein? Ó, atenção, previsão do tempo hoje pro Olímpia, 34 graus de máxima, mínima de 22, e olha só, hoje pode chover em Olímpia, 21 milímetros, mas ó, 67% de probabilidade, tá bom? Altair, alô pessoal de Altair, já vi que a Diva tá aí, né, Reginaldo? A Diva é lá de Altair, ó. Altair, mesma máxima, não, uma máxima menor, né, 33 graus, a mínima foi de 22 graus, a mínima ficou semelhante aqui à de Olímpia, também deve chover hoje em Altair, mas vai chover menos que aqui, 15 milímetros é a previsão para lá de precipitação, mas claro, 67% também de probabilidade. Alô, Severínia! O pessoal de Severínia tá aqui pertinho, Severínia. E você viu que ó, daqui para Severínia já caiu um grau de mínima, né? Severínia fez 21 durante a madrugada, chegou a 21. A máxima hoje, a mesma de Altair, 33 graus. Também deve chover lá em Severínia hoje.
expectativa de 21 milímetros de precipitação, também 67% de probabilidade de chuva hoje lá para Severínea. Um abraço a todos de Severínea. Obrigado aí pelo carinho, pela companhia. E vamos compartilhando esse vídeo, vamos comentando. Jornal Regional está no ar. Estou aqui, ó, aos trancos e barrancos, forçando a minha garganta, forçando a minha voz para poder conversar com você. Então eu quero que você, claro, corresponda também, compartilhando esse vídeo, comentando. E olha só, quando eu falo baixo assim, minha voz, cara, olha, Reginaldo. Você viu, locutor de propaganda de motel. Olha, passe momentos agradáveis ao lado de quem você ama. Se quiser levar sua mulher, pode também. Gostou? Muito bem, 11h24 agora. Vamos seguindo com o nosso Jornal Regional, que isso aqui é um programa sério. Vai! O governador João Dória. Vamos falar sobre a volta às aulas. O governador João Dória anunciou ontem a retomada obrigatória dos estudantes às aulas presenciais para as redes estadual, municipais e privada vinculadas ao Conselho Estadual de Educação a partir do dia 18 de outubro. Todos os protocolos sanitários serão mantidos até o final de outubro, assim como o esquema de revezamento planejado por cada escola de acordo com a sua capacidade física. A partir do dia 3 de novembro, novas mudanças passarão a ser implementadas, como a não obrigatoriedade do distanciamento de 1 metro e, por consequência, a descontinuidade do revezamento entre os alunos nas aulas presenciais. A medida vai ampliar o acesso e a frequência dos estudantes da educação básica à unidade escolar para 100% dos estudantes presentes simultaneamente. Vamos ver agora os detalhes com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, que falou ontem durante a coletiva do governo do estado. Vamos ouvir. Do período do dia 18 de outubro, onde a gente ainda mantém o distanciamento de 1 metro, mas inicia o processo de obrigatoriedade dentro da rede estadual e também os 100% dos estudantes podendo estar nas aulas a partir do mês de novembro nas nossas escolas aqui no estado. Salientando, vacinação de profissionais da educação, 97% dos profissionais da educação da rede estadual já vacinados com esquema vacinal completo, com 2 doses. E 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já vacinados com a primeira dose. E aqui queria fazer um registro muito importante que o Estado de São Paulo já antecipou para 56 dias após a primeira dose para se tomar a segunda dose. Então, os jovens de 16 e 17 anos, neste momento, já podem procurar os postos de saúde para fazer a vacinação da segunda dose, completando assim o esquema vacinal. Comorbidades também, isso é muito importante destacar e, obviamente, trará ainda mais segurança para essa população. Pode passar? Então, qual que é o ponto principal? A partir do dia 18 de outubro, será obrigatória a presença em sala de aula, mantido o distanciamento com os demais protocolos. Então, no mês de outubro, 1 metro está mantido ainda de distanciamento. Na rede estadual, nós começamos com a obrigatoriedade dos estudantes já na segunda-feira, e o Conselho vai deliberar sobre o prazo para as escolas privadas. A gente vai publicar, vai ter um prazo onde a escola privada poderá se adaptar à regra. A rede estadual já começará. Para as redes municipais, isso deverá ser observada a regra de cada conselho. Vou dar um exemplo, aproveitando e cumprimentando o prefeito Ricardo Nunes. A cidade de São Paulo tem uma lei específica que regula a rede municipal, inclusive sobre a obrigatoriedade. Portanto, para a rede municipal não se aplicará esta regra. Para cidades que têm conselho municipal próprio, poderá ter, obviamente, outra regra. Mas para aqueles municípios que são regulados pelo Conselho Estadual, que geralmente são os municípios pequenos do nosso estado, eles deverão seguir a regra que é estabelecida pelo Conselho Estadual de São Paulo, que vai deliberar e vai estar publicando a regra já nesta semana. E, obviamente, lembrando, em outubro, mantido o distanciamento com a organização da bolha. Então, neste mês de outubro, a rede estadual basicamente vai funcionar. Tem uma bolha, está organizado com 50%, 60% dos alunos para o dia da segunda-feira, dia 18, são estes 50% e 60% de alunos que deverão ir obrigatoriamente na escola. Na terça-feira, outro grupo de alunos, eles deverão ir neste dia obrigatoriamente. E a partir de novembro, não precisaremos mais ter a bolha, porque nós não precisaremos ter este distanciamento. Pode passar?
Uma coisa importante, né? Que obviamente existem exceções à regra, né? Eu estou trazendo algumas delas, mas jovens com comorbidades que tenham completado, por exemplo, que tenham alguma doença, que o médico determine que não é aconselhável o seu retorno por qualquer um dos motivos, será respeitado. Então, sempre que houver algum atestado médico, alguma das condições de saúde com alguma fragilidade à Covid, obviamente, as escolas respeitarão isso, por isso a gente vai continuar com as atividades remotas também para os alunos que precisarem. Então, sempre, obviamente, aqui são alguns exemplos, né? Gestantes e puérperas, por exemplo, jovens com alguma doença específica também poderão manter-se ainda no remoto. Pode passar? E a partir do dia 13 de novembro, portanto, 100% obrigatória a presença de todos os estudantes simultaneamente nas nossas salas de aula, com a manutenção de aplicação dos protocolos. Isso é muito, 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 muito importante, gente. Obrigatoriedade de máscara continuará nos espaços escolares até o final do ano. Nós vamos continuar exigindo os demais protocolos. Por exemplo, pode passar, a gente vai continuar ainda com as pessoas sintomáticas, não devem ir à escola, por exemplo. O uso correto, obrigatório das máscaras. A aferição da temperatura permanece como uma regra. Manter a sala isolada, ou seja, só para aquela turma e arejada, né? Sempre com caso suspeito ou confirmado, notificar a UBS e registrar os casos no CIMED e manter a sala de aula sempre preparada, como foi feito desde o ano passado, essa preparação. Então, nós estamos mantendo aí as regras. Governador, esse é um passo muito importante. As crianças estão com uma série de déficits de aprendizagem, com uma série de problemas, inclusive psicológicos, depressão, ansiedade. Nunca foi visto o que está sendo visto no mundo com essa geração, e a volta às aulas também é um processo constante e importante. Hoje é um passo fundamental que o Estado de São Paulo está dando, e obviamente dizer somente aos gestores municipais, aos secretários municipais, a gente vai ter reuniões nesses próximos dias, ajustando, alinhando todas as necessidades com a nossa própria rede, com os parceiros, com as redes municipais e também com as escolas privadas. Tá, então, detalhes de como será esse retorno. O próprio secretário disse que até novembro vão manter o rodízio. Depois disso, acabou, volta 100% dos alunos para a sala de aula. Ainda traz um pouco de preocupação, ele citou aí a imunização dos profissionais de educação, dos adolescentes e tudo mais. Já traz um pouquinho mais, né, de alento, mas ainda assim muita gente está preocupada, inclusive o sindicato dos professores, viu? Vamos a nota aí do sindicato. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, considerou essa medida desnecessária, descabida e perigosa, nas palavras deles. Na avaliação da POESP, as escolas não têm condições de cumprir os protocolos de segurança contra a Covid. O sindicato ainda alega que em diversas instituições não há funcionários de limpeza para garantir a higienização das unidades. Aí não, hein? Realmente, e a gente concorda, tem partes com essa preocupação da POESP, porque vira e mexe, a gente relata a falta de profissionais, não aqui em Olímpia, isso eu digo em várias cidades aqui, no estado de São Paulo mesmo. Já vi casos em que a merendeira, quem estava na cozinha tinha que limpar a sala de aula porque não tinha profissional de limpeza, professor tinha que ajudar na limpeza da sala de aula porque não tinha funcionário de limpeza. Você já deve ter ouvido isso, né, Reginaldo, muitas vezes. A gente já mostrou isso quando eu estava no SBT. Então, e eu creio que de lá para cá não tenha mudado muita coisa. Infelizmente, se mudou foi para pior, porque não é aquela história do quanto pior melhor, mas aqui no Brasil a gente sabe que é assim. Quando muda, parece que muda para pior. Então é muito preocupante, mas por outro lado a gente entende que realmente as crianças e os jovens, né, os alunos, precisam voltar para a sala de aula. Muitos deles não estão conseguindo acompanhar com as aulas remotas, estão perdendo aí já quase 2 anos. Precisam também do convívio em sociedade, isso também faz parte da formação desses alunos. A gente chegou agora num dilema. Se alguém tiver a solução para esse problema que não vai desagradar todo mundo, né, que vai agradar a 100%, falem. Acho que é muito difícil isso acontecer. Então vamos acompanhando esse processo. Creio que se tiver algum problema, o Estado pode rever isso a qualquer momento. Cabe aos pais também terem bom senso, foi o que o secretário disse, em caso de suspeita de Covid, notifique a escola, não mande o seu filho para a escola, vamos todos cuidar um dos outros, assim como a gente tem feito, ou pelo menos deveria ter feito, desde o início da pandemia, mais uma vez que uma pessoa precisa se cuidar
Pensando nela, pensando nas pessoas que ela ama e pensando até naquelas que elas nem conhecem. Então, se o seu filho tiver resfriado, tiver com algum sintoma de Covid, não mande ele para a escola, avise a escola, converse com o seu filho para ele manter todos os protocolos de higiene, por menor que seja o seu filho, converse, porque chegando lá o professor também vai falar e aí ele vai acabar aprendendo a lidar com isso. A gente tem que aos poucos retomar a rotina, a gente entende a preocupação dos pais que não querem que os filhos vão para a escola, mas agora não tem choro nem vela. Até agora há pouco a Prefeitura de Olímpia não tinha se manifestado ainda sobre o retorno aqui na cidade. Vamos dar uma olhadinha agora rápido, para a gente poder confirmar se não chegou nenhuma nota, se não mudou nada. Prefeituras como Rio Preto, Araçatuba, disseram que vão aguardar a publicação do decreto estadual. Ontem foi a coletiva, agora vem um decreto no Diário Oficial do Estado, e os municípios estão aguardando as regras do Estado para poderem fazer as suas próprias regras. Então a gente vai aguardar também a publicação do novo decreto. 11 horas e 34 minutos em Olímpia, a gente segue com o nosso Jornal Regional para você, agradecendo sempre, claro, pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre bom demais ter você aqui com a gente, viu? Tem uma outra informação que acabou de chegar, o governador João Dória está na região, ele esteve hoje de manhã em Rio Preto, por volta de 9 horas da manhã começou uma cerimônia, e olha só, saiu aqui um convênio do governo do estado para recuperar a estrada que dá acesso ao bairro rural Campo Alegre, mais de R$1.300.000 em recursos estaduais para obras de infraestrutura em cerca de 10 quilômetros ali da estrada. Isso faz parte do programa Melhor Caminho, recuperação de estradas paulistas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Então tá aí, João Dória anunciou hoje recurso de mais de R$1 milhão para a recuperação da vicinal que dá acesso ao bairro rural Campo Alegre. Moradores de lá sempre reclamavam. Teve uma vez que caiu uma ponte lá, mas foi um dilema para essa ponte voltar. Reginaldo, que ponte que caiu, viu? Rapaz, mas demorou. A gente fez uma matéria umas 2 vezes pelo SBT, quando eu estava lá ainda, para a gente poder conseguir que eles dessem uma atençãozinha ali para os moradores daquela região. E as condições da estrada também não são das melhores. 10 quilômetros recuperados agora serão. A gente espera que realmente isso saia do papel logo, que não seja só oba-oba político, até porque é uma fonte ali, uma estrada que é muito importante para escoar a produção daquela região. Tem muitos produtores ali, é uma economia, contribui muito com a economia do município, então é muito importante essa conquista. 11 horas e 35 minutos, vamos falar do feriado, porque foi publicado ontem no Diário Oficial aqui do município de Olímpia, um decreto que muda, né, a data do padroeiro São João Batista, pelo menos este ano, só esse ano. Normalmente o feriado é guardado no dia 24 de junho, mas esse ano foi transferido para o dia 1º de novembro. Este ano o feriado não foi guardado no dia certo por causa da pandemia de Covid-19. Vocês devem lembrar que na época a prefeitura divulgou que ia cancelar o feriado, ia ser um dia normal, para poder coibir a realização de aglomerações em festas e reuniões particulares que poderiam ocorrer devido ao feriado, e isso iria propiciar mais contágio no município, que naquela época enfrentava uma fase complicada da pandemia, tinha um grande número de casos, internações. Então nós não tivemos feriado no dia 24 de junho, foi um dia normal de trabalho aqui. Agora iremos ter o feriado no dia 1º de novembro, que agora vai ser um feriadão com F maiúsculo, porque dia 1º cai numa segunda, dia 2 já é feriado nacional, finados. Então vamos ter um feriado municipal na segunda, um feriado nacional na terça, já estaremos saindo de um fim de semana, sábado e domingo. Então o que isso vai mudar? Para o servidor público não muda muita coisa, porque aqueles serviços que não são essenciais normalmente fazem a ponte, né? Então, em relação a aulas, por exemplo, isso não vai atrapalhar nada. O que vai mudar é que antes, né, como a gente já adiantou no começo, apenas servidores públicos normalmente que faziam a ponte, né, o ponto facultativo. Algumas empresas acabavam dando folga, mas isso é raro. Agora, por ser feriado municipal, todo mundo vai ter que folgar que não foi essencial. Não sei que faça um acordo com o sindicato e tal, mas eu acho que não vai ser nem interessante, né, Reginaldo, para os empresários. Então nós vamos ter todo mundo folgando aí, segunda e terça, um feriadão para ninguém botar defeito. Espero que o povo não se esqueça que, embora nós não estejamos numa situação tão complicada quanto estávamos em junho, ainda não é hora para chutar o balde de vez, viu? Né, Reginaldo? Exatamente. Vai com calma. Né? Bom, 11 horas e para mim não muda nada. Uma que eu trabalho em Rio Preto, né? Então lá não vai ser feriado. E outra que mesmo quando é feriado eu trabalho também. Então, para mim, feriado é igual olho azul e gente feia. Não serve para nada. Bom, 11 horas, eu tô filósofo hoje, hein? Ah, hoje tá demais.
11 horas e 38 minutos, vamos seguindo com o nosso Jornal Regional aqui nos 1490 da sua difusora. Tem mais um assunto para eu poder passar para vocês. E olha aqui essa história, uma sequência de crimes contra uma idosa, uma viúva aqui de Olímpia, uma aposentada de 80 anos. Ela foi vítima primeiro do golpe do falso sequestro. Foi a filha dela que registrou o boletim de ocorrência dizendo que há mais ou menos 15 dias a mãe dela, essa idosa, recebeu uma ligação dizendo que a filha dela tinha sido sequestrada, irmã dessa moça que fez o boletim de ocorrência. O criminoso disse para ela o seguinte, se não quer que a gente faça mal para ela, coloca o dinheiro em envelope que um comparsa meu vai passar aí para pegar o dinheiro. A idosa ficou desesperada, acreditou e colocou R$3.000 em envelope e entregou a um mototaxista que foi lá pegar o dinheiro. Esse mototaxista, inclusive, já foi identificado, localizado e prestou depoimento, mas a polícia não divulgou o teor do depoimento dele. Isso foi o primeiro caso, primeiro caso envolvendo essa idosa. Ligaram para ela, falaram que aquele velho golpe do falso sequestro, geralmente eles colocam uma mulher, nesse caso por ser a filha dela, ao telefone, começa a gritar, pedir socorro, mãe e tal, e se não der o dinheiro nós vamos matá-la. A pessoa fica desesperada, aquela história, não coloca polícia no meio também, senão a gente vai fazer mal para ela. Coloca dinheiro que a senhora tiver em casa no envelope e entrega para quem passar aí. Sabiam que ela tinha dinheiro em casa. Porque normalmente eles falam para ir ao banco, marcam o encontro perto do banco. Nesse caso, pelo jeito, eles sabiam da idade avançada da idosa. Provavelmente ela tem problema para se locomover sozinha, ela precisaria da ajuda de alguém para ir até o banco, então isso já ia melar o plano. Porque você viu que eles não colocaram nada disso, de sacar uma grande quantia. É o que ela tem em casa, coloca o que tem aí no envelope e entrega. Então, sabiam que ela tinha dinheiro em casa. Só se eu tiver... viajando muito aqui, Reginaldo, mas dá essa impressão, A forma como eles aplicaram o golpe nessa idosa é um pouco diferente do que eles fazem nas outras pessoas. Fugiu a regra, né? Fugiu. E para entender que eles fizeram de uma forma que a idosa conseguisse pagá-los sem chamar atenção. E ela tinha uma quantia até considerável em casa, R$3.000, colocou no envelope e entregou para o golpista, pronto, perdeu o dinheiro. Primeiro crime foi esse. Mas não é que agora, alguns dias depois, essa idosa estava sozinha em casa, à noite, quando ouviu a campainha tocar, mas não atendeu, ficou com medo. Minutos depois, ela ouviu alguém dentro da casa dela, conseguiram pular o muro e arrombar a casa. Essa pessoa foi até o quarto e revirou o guarda-roupas dessa idosa, ainda bem que não fez mal para ela. No local tem câmeras de segurança e essas câmeras filmaram o homem pulando o muro, entrando na casa, indo até o quarto, revirando o armário, guarda-roupa, tudo. Era um homem gordo e careca. Mas aí ele não encontrou dinheiro porque já tinham passado antes dele e levado os R$3.000 dela. Ainda bem que quando ele não encontrou dinheiro, ele não foi para agressão, não rendeu a idosa. Ela, claro, também ficou quieta no canto dela, não foi nem ver o que estava acontecendo, ouviu que tinha alguém dentro de casa, se escondeu em outro cômodo, deixou o criminoso à vontade para revirar a casa. Não sei se ela, no BO não cita se ela ligou para alguém pedindo ajuda ou não. Creio que não, porque só agora que foi registrado o boletim de ocorrência, nem a PM foi acionada no dia. Isso foi no fim de semana, no dia 9. Dia 9 foi sábado, né? Foi. Então, foi isso. Então agora esse caso também vai ser investigado pela Polícia Civil. Idosa, alvo fácil, idosa, mora sozinha. Já se espalharam aí as informações, talvez, da vida dessa idosa, que ela agora virou um alvo preferido desses criminosos. Isso é muito perigoso. Família, tem que ver o que vai fazer agora em relação a essa idosa. E eu, se fosse meu familiar, eu não confiaria mais em deixar morar sozinha. Às vezes a idosa quer ter um pouco mais de liberdade, a gente entende, mas tem que conversar bastante para chegar no denominador comum, porque a gente viu que estão de olho nessa idosa. E já foram dois crimes, Uma tentativa de furto, uma invasão de domicílio, no mesmo caso, e agora o golpe do falso sequestro, que também já ocorreu, e nesse ela perdeu R$3.000. Que coisa, hein? Se a nossa cidade pacata, que já não é mais tão pacata assim, não tem plantão policial. Vocês acreditam? Só uma observação, viu? Sabe por que só agora esse caso foi registrado? A PM não foi chamada no dia, só agora foi registrado. Vocês sabem por quê? Se vocês não se lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. O caso foi registrado no sábado, dia 9 foi o ocorrido. A polícia só ficou sabendo no dia 13. Sabe por quê? Porque Olímpia ficou sem delegacia, sem plantão policial, da sexta-feira, às 6 horas da tarde, até ontem, 8 horas da manhã. Uma instância turística, que detém o segundo parque aquático mais visitado do mundo. Que além de ter 50 mil habitantes, estima-se que recebeu 80 mil visitantes só no feriado prolongado.
que nós não tínhamos uma delegacia para um registro de ocorrência. E olha o quanto isso prejudica a investigação. Esse tempo todo, se comunicado à delegacia urgentemente, já estariam criando uma linha de investigação. Olha o atraso, olha o lapso temporal entre o ocorrido e a investigação. E aí, na hora de querer fazer bonito, a gente tem autoridade para tudo quanto é coisa. Na hora de conseguir a volta de um plantão policial, segurança pública para uma cidade, e a gente sabe que quando o turismo se desenvolve como está se desenvolvendo em Olímpia, nós temos o lado bom, que é enorme, que a gente não vai tirar o mérito, e o turismo não tem que acabar, o turismo não tem que parar de crescer, o que a gente tem que fazer é preparar a nossa cidade para essa realidade, e preparar a cidade para a realidade passa por reativar o nosso plantão policial. Uma cidade desse tamanho, com tantos visitantes, ainda a comarca que também depende da gente, se você tivesse que registrar um boletim de ocorrência, ou você faz o que nesse caso fizeram, espera a delegacia abrir para ir lá registrar, e um caso grave como esse, que já precisava estar sendo investigado, ou você vai ter que ir até Barretos, tomar um chá de cadeira lá para registrar um boletim de ocorrência lá, e de qualquer forma ainda vai fazer o quê? Vai demorar, porque depois o expediente de lá tem que ser encaminhado para cá. Aí o seu boletim que você foi lá registrar, eles mandam o boletim para cá, para ir a polícia daqui tomar conhecimento, vai dar esse mesmo atraso, esse mesmo lapso temporal, do mesmo jeito. Então, tem autoridade para tudo. Até hoje nós não tivemos autoridade para colocar o dedo na ferida e falar, peraí, por que tiraram o plantão policial daqui? Vamos retornar, vamos trazer de volta, tá na hora. Olha o tanto de tempo que a gente ficou. Imagina um turista aqui em Olímpia, Reginaldo. Tem um furto pequeno, alguma coisa, quer registrar um BO na delegacia. Onde fica a delegacia? Em Barretos, a 50 quilômetros daqui. Qual a visão que esse turista vai levar da cidade? Pega mal. E aí esse turista vai contar para outro. Uma cidade lá tem um parque bom, mas a cidade, meu, não tem nem delegacia. Que coisa feia pra gente, né? Vamos começar a preparar a cidade, gente. Tá na hora de pensar nisso, hein? Bom, 15 minutos para o meio-dia. A gente segue aqui com o nosso Jornal Regional para você, nos 1490 kHz da sua difusora Rádio do Povo. Estamos também pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, agradecendo a todos pelo carinho, pela companhia. Bom, gente, olha só, teve um caso aqui de localização de munições ali no São Francisco, na Sandálio Miessa, aqui em Olímpia. A Polícia Militar foi chamada ontem pela Cristina Esperançolo da Silva para ir até a casa do seu José Batista Neto. O seu José faleceu em agosto, há pouco tempo. Ela contou que estava lá limpando a gaveta de uma cômoda, quando encontrou em um pote ali, um recipiente de remédio, 25 munições calibre 22. É nessa casa aí, essas fotos são do crime. Para quem não se lembra, o seu José tirou a própria vida. Foi uma tragédia, na verdade, não foi um crime, porque foi contra a vida dele. Ele deu um tiro na cabeça após se desentender com vizinhos. Foi no dia 8 de agosto, vocês se lembram disso? Tá aí o dia do crime, a casa isolada. A polícia foi lá depois do crime, já prendeu uma arma, prendeu algumas munições, e aí, né, achou que tinha acabado. Ontem a moça estava limpando a casa dele, que agora ficou fechada, porque a esposa dele tinha morrido uma semana antes, inclusive até falaram que pode ser porque ele ficou um pouco abalado com o falecimento da esposa, e aí ele poderia ter tomado essa atitude. E aí foi nessa casa, ó. A gente tem imagens do dia do crime, agora encontraram mais munições na casa dele, mais 25, essas munições foram apreendidas, apenas o registro da ocorrência mesmo, né, até porque o proprietário já está morto. Bom, e a gente continua aqui com o nosso Jornal Regional para você, nos 1490 kHz da sua difusora. Olha só essa história aqui também, Reginaldo, que absurdo, vem lá de Rio Preto. A Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto vai investigar um suposto caso de maus tratos envolvendo uma menina de 8 meses. É isso mesmo que você ouviu. O caso chegou à Polícia Civil na terça-feira, Dia das Crianças, hein? Depois que a mãe do bebê procurou atendimento para a criança no Hospital da Criança e Maternidade, o HCM, lá de Rio Preto, já que a filha apresentava ferimentos na cabeça. Segundo o boletim de ocorrência, uma enfermeira que estava de plantão foi orientada a registrar o caso na polícia devido à suspeita de maus tratos. Conforme o relato, a mãe disse quando chegou ao hospital com a criança que a criança tinha se engasgado. Chegou lá com a criança engasgada, só que aí quando eles foram examinar a criança, eles identificaram um hematoma aqui na cabeça da menina, próximo à nuca. Aí chegaram para a mãe e falaram, peraí, mas sua filha engasgou e está com hematoma, que não parece que foi enquanto você tentava socorrer. Aí a mãe começou a se apresentar meio confusa, desconversar, de repente demonstrou irritação com as perguntas. Não estava gostando de ser questionada, confrontada. E aí ela mudou a versão, Reginaldo. De engasgada, ela já passou a dizer que a menina caiu sozinha.
Estava andando e caiu. Então, diante disso, a médica responsável pelo atendimento orientou a enfermeira a registrar um boletim de ocorrência por suspeita de maus tratos. Um laudo do Instituto Médico... Não estava andando porque a criança tem 8 anos, gente. Ela caiu da própria altura, caiu da cama. Desculpa. Foi que a criança estava andando e caiu, não. 8 meses a criança. Ela caiu da cama, segundo a mãe disse no boletim de ocorrência. Agora, estão aguardando o laudo do IML para poder saber melhor se uma queda causaria esse hematoma ou se foi agressão. E claro, né, muito estranho o fato da mãe ter mentido. Por que chegou dizendo primeiro que engasgou e depois já muda a história? De engasgar para cair é diferente, hein, Reginaldo? Não sabe qual é a diferença? Então. Que loucura. Estranha essa história, muito mal contada. E no dia das crianças ainda, né? Mais chocante. Faltando 12 minutos para o meio-dia, vamos atualizar os casos da Covid-19, porque agora aqui em Olímpia, vocês sabem, a Prefeitura só está divulgando 2 boletins por semana. Ontem teve a divulgação do boletim, contabilizando os casos desde sexta-feira, e a Prefeitura diz que registrou 3 notificações suspeitas, 43 resultados negativos e 2 positivos para a Covid, além de mais 5 pessoas recuperadas. Olha só, em 5 dias, 2 casos confirmados apenas. Que bom, né, Reginaldo? Que bom, que bom. E o número de confirmados ativos vem caindo. Estamos abaixo de 10. E eu confesso que faz tempo que eu não vejo um boletim assim, com número de confirmados ativos abaixo de 10. Tá 9. Desses 9, 5 estão em monitoramento e 4 internados, sendo 2 em UTI. Nós já temos 10.257 curados, aguardamos resultados de 9 suspeitos e, infelizmente, 284 pessoas perderam a vida por conta dessa doença. O município, como eu já disse, aguarda resultados de 9 suspeitos, sendo que 4 estão hospitalizados. Está passando, está acabando, está melhorando. Vamos continuar com os cuidados e tudo vai passar. 10 para o meio-dia, já vamos fechar aqui com a notícia lá de Rio Preto, falando que está passando, está melhorando. Tem uma outra situação também que está começando a melhorar. Com a chegada da temporada das chuvas, o SEMAI lá de Rio Preto, que é responsável pela água e esgoto, vai reduzir de 8 para 6 horas o período de racionamento no fornecimento de água, que afeta 100 mil habitantes da cidade. Se o clima ajudar, a previsão é acabar com a restrição em 15 dias, antes do fim de outubro. Que boa notícia! O racionamento começou em maio deste ano e vigorava da 1 da tarde até as 8 da noite. Desde quarta-feira, de ontem, o retorno da água foi adiantado para as 18 horas, ou seja, 2 horas a menos, né, de torneiras secas. Então tá aí, tá passando também, tá acabando o racionamento de água lá em Rio Preto. 10 para meio-dia, Reginaldo já vem pro telão, meu filho. Vem pra cá. Tô chegando. Chega aqui, ó, já chega no telão. Oi! Vamos lá, tem comentário aí? Comentário. Vamos lá Minha para voz tá acabando, o rapaz. Facebook. Odair Ballarini, bom dia. Bom dia! Maria Aparecida Pizetti, bom dia, meninos. Bom dia, Cida! Edna Nascimento, lá de São José do Rio Preto. Lá em Rio Preto tá ventando e vem chuva. Que bom, porque aí melhora ainda mais, né, para essa questão do racionamento que a gente acabou de mostrar aqui, é muito bom. Que venha a chuva em paz, né? Isso, calma, né? Marilene Regatieri, bom dia. Bom dia. E a Cláudia Neri, bom dia. Bom dia também, Cláudia. 9 para o meio-dia, Reginaldo Henry. Vambora. Já? Já, é hora de dar tchau. Tá cedo. Chegou mais um aí, não chegou? Marcão Miani, cheguei chegando. O que tá rolando? Chegou agora o Marcão. Vixe, o que tá rolando, Reginaldo? Nem eu sei. Mano. Agora estamos dizendo tchau. Estamos rolando ladeira abaixo para ir Isso. embora. Depois, acabando o vídeo, você volta no começo e consegue ver tudo. Você assiste tudo. Compartilha o vídeo também aí, compartilhe. Isso. Dá pra ver no YouTube, aí você coloca na sua Smart TV, aí você vai ver o Kleber Luiz lá assim, ó, grandão, assim, de perto, sem imagem. Ó. Deixa eu deixar o Reginaldo do lado também. Deixa eu aparecer também. Isso, olha, coisa bonita. Ó. Olha, Vai ali pro print, atrás. vai pro print, Reginaldo, vai lá. Tique. Aí, pronto. Viu? Aí vai ficar bonito na sua Smart TV. Você pode almoçar assistindo a gente, olha que beleza. Ou jantar se quiser. Claro que eu acho que você vai perder a fome, mas é bom para quem está fazendo regime. Pra quem tá fazendo, é uma ótima. Muito bem. Acabou, Reginaldo? Acabou! Chega. Que peninha. Tá na hora, né? Vambora. Vambora. Hoje eu tô falando menos porque minha voz sumiu de novo. Pela 4ª vez, tá parecendo político depois que ganha eleição, não aparece Não mais. aparece. Que é isso, hein? Parece só de 4 em 4. Só de 4 em 4 anos, rapaz. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, cuida bem de você pra mim. Tchau, Reginaldo. Tchau. Foi embora sem falar tchau. Eu falei. Então, tchau.
Um abraço a todos, fiquem com Deus, cuida bem de você pra mim, amanhã a gente volta. Espero que amanhã eu traga minha voz comigo de novo. Se tiver alguma sugestão de reportagem, manda pra gente no Difusap, tem o Difusap aqui? Vamos ver se o Reginaldo tá esperto. Durante a tarde toda, flagrou alguma coisa? Pode mandar também, viu? 17-3280-6603, esse é o WhatsApp da sua difusora, a Rádio do Povo. Fiquem todos com Deus, cuida bem de você pra mim. A gente se fala amanhã. Tchau! Jornal Regional.